Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fiquei um tempinho sumida, né, sem poder gravar vídeos, mas foi por uma boa causa, vamos dizer assim. Minha mãe precisou fazer uma cirurgia de emergência, então meu tempo ficou bastante corrido, né, tendo que cuidar da casa, dos meus filhos e da minha mãe também. Aí, então, eu precisei ficar essa semana sem gravar vídeos, né? Já faz acho que um bom tempo que eu não gravo, né? Mas, graças a Deus, tá tudo bem agora. Ela tá bem, tá se recuperando bem, então eu vou retomar a gravar os vídeos, né? Aos poucos, né? Cada tempinho que eu tiver, eu vou gravando vídeo pra vocês novamente, tá? Desde já eu quero agradecer todas as mãezinhas que estão tendo um contato comigo, né? Através do WhatsApp, até mesmo através dos vídeos aqui no YouTube, né? Elas me fazendo algumas perguntas, muitas eu dou meu contato para a gente conversar, tirar dúvidas, né? Falar da minha experiência. Desde já agradeço a todas vocês e a todos que vão também, né, ver esses vídeos e vão se identificar com a história de Emanuel e com a minha história. No último vídeo eu gravei sobre os equipamentos de Emanuel, né, os equipamentos que Emanuel faz uso. E antes dele eu gravei falando sobre a alta de Emanuel. Eu não lembro, mas eu acho que eu falei na questão de home care, que foi o que aconteceu com Emanuel depois da alta, né? Emanuel teve alta do hospital para vir para casa, mas de home care. E muitas mães, né, assistiram esse vídeo e ficaram me perguntando o que era esse home care, né? Essa palavra home care. Então, gente, nada mais é que aquele paciente que fazia aquele tratamento, né, que tinha todo aquele cuidado no hospital, ele ter tudo aquilo que ele tinha lá, ter em casa, né? Então, ter todos os cuidados, continuar, fazer a continuidade daquele tratamento em casa, né? Quando o paciente não necessita mais ficar no ambiente hospitalar, não são todos os pacientes, é claro, né? Nem todos os hospitais que optam por isso, mas graças a Deus com o Emanuel foi assim, e creio que com outras pessoas devem ter acontecido isso também, tanto com pediatria, né? Que é com criança, como adulto. E com o Emanuel foi assim, então a médica deu alta para Emanuel, toda a equipe, né, deu alta para Emanuel, para que ele viesse para casa de home care. Então, home care, né, desde o início, é claro, tinha todo uma equipe e todos os aparelhos que Emanuel usava no hospital, Emanuel tinha em casa, né? Então, primeiro eu vou falar para vocês sobre a equipe. Então, a equipe eram com 4 técnicas, né, de enfermagem, era 2 para o dia e 2 para a noite, porque era um home care 24 horas, tem também um home care de 12 horas, mas o de Emanuel foi de 24. Tinha uma pediatra, que ela vinha uma vez na semana, né, para examinar Emanuel e acompanhá-lo, né, em tudo. O fonoaudiólogo vinha 5 vezes na semana por conta da sonda, né, nasogástrica que Emanuel tinha no nariz. Ela não foi retirada no hospital, eles optaram para que ele viesse com ela para casa, por conta do risco de broncoaspiração, e que o fono ia trabalhar nessa questão, né, de retirar essa sonda, de ajudar Emanuel a deglutir, a sugar. Então ele vinha 5 vezes na semana, e a fisioterapeuta também. Ela vinha 5 vezes na semana para fazer fisioterapia respiratória com aquele aparelho que eu mostrei para vocês, né, o BIPAP. E também ela fazia como é que fala? Deixa eu lembrar para vocês aqui. A motora, né? Ela fazia a respiratória e a motora. A motora porque Emanuel ficou também um bom tempo, né? Deitadinho lá no berço, não fazia muito movimento, né? Só naquela posição, vamos dizer assim. Então, ela fazia a motora também com Emanuel, né? Para ele ficar de bruços, para ver se ele conseguia ficar na bola, né? No cavalinho que ele tinha aqui em casa. Então, ela fazia essas duas coisas. E, né, cada um tinha a sua função. Como eu acabei de falar para vocês, o fono era para trabalhar a questão da sonda, né, da sonda nasogástrica. A fisioterapeuta, a motora e a respiratória. E as técnicas de enfermagem, elas faziam o trabalho de trocar a fralda, de monitorar Emanuel na questão da sua saturação, né, que é
A criança às vezes tem baixa oxigenação no sangue, né? Então, Emanuel tinha isso. Era raro, mas ele tinha que ter esse cuidado. As enfermeiras tinham que ter esse cuidado de estar observando, né? Vem um monitorzinho para que elas colocavam o oxímetro no dedinho dele para ver se essa saturação estava boa, né? Ela tinha que estar entre 98, 100, né? Acima de 90, o oxímetro, né? Tinha que medir esse número, né? Abaixo de 80 já não era legal. Então, graças a Deus, ele passou um bom tempo, né, com esse número, 98, 100. Teve uma vez que ele baixou muito, foi para 83, se eu não me engano. Então, realmente baixou bastante a oxigenação dele. Mas aí a enfermeira colocou ele no oxigênio e foi subindo novamente. Então, elas monitoravam a saturação, os batimentos cardíacos, né, a temperatura. Então, elas tinham todo um processo, né, todos os dias, porque elas tinham que notar tudo isso. Por quê? Porque Emanuel era um bebezinho que tinha dias que ele estava bem, tinha dias que não. Então, né, no início ele teve muitas infecções respiratórias, teve bastante resfriado, bastante gripes, né? Então, tudo isso piorava a questão respiratória de Emanuel. Então, tinha que estar todos os dias monitorando mesmo, né? A questão do refluxo também, né? A sonda o ajudava a se alimentar, né, com leitinho e água, mas também atrapalhava muito na questão da passagem do ar, né, porque a laringe dele era bem estreitinha. Então, ela ajudava numa parte e dificultava em outra. Então, ele começou a ter refluxo, né? Então, ele regurgitava bastante, né? Então, ele tomava o leitinho, não dava muito tempo, ele colocava para fora. Elas tinham que monitorar isso para ele não broncoaspirar, né? Monitorar o sono dele, né? Elas faziam também o BIPAP nele, dava todas as medicações, né? A maioria das medicações que a Emanuel tomava lá no hospital, ele continuou tomando em casa, né? Vitamina D, né? Ferro, essas coisas, porque no início ele não pôde estar saindo de casa. Ele tinha que ficar mais em casa porque ele tinha a imunidade dele ainda estava bem baixa, né? Ele passou muito tempo no hospital, então a gente raramente saía com ele, a não ser para os médicos, né? Que eu marcava para ele, fora do home care. Ele tinha pediatra pelo home care, mas eu optava também, se eu quisesse, ter outra pediatra por fora, né? Então, além da pediatra do home care, ele tinha outra por fora, ele tinha pneumo, ele tinha otorrino, cirurgião torácico, né, para ver a questão do anel vascular. E esses médicos eram todos fora do home care, então ele tinha bastante consultas. A gente saía mais para isso mesmo, era muito raro a gente sair com ele para shopping, essas coisas. Não, a gente ficou muito tempo sem sair com ele mesmo, né, para ele não pegar nenhuma infecção, né. E então o home care é basicamente tudo isso, né. Eu não vou poder falar o nome da empresa. Muitas mães me perguntaram, no WhatsApp eu ainda comentei, eu falei o nome da empresa para elas, mas aqui no YouTube eu não vou poder por conta, né, das normas da empresa mesmo, né, eu não posso falar o nome dela sem comunicá-la. Então eu tô aguardando, né, eles me responderem para saber se eu posso falar o nome da empresa e tal. E depois eu gravo um vídeo falando sobre a empresa mesmo, né, no que ela representou para mim e para Emanuel, né, como profissionalismo. Mas basicamente é isso aí, gente, sobre o home care, né? Então, eram toda essa equipe. Eu como mãe também, né? Eu não deixava meu filho só com elas, né? Com as técnicas. Eu também dava meu suporte de mãe, eu dava banho nele, trocava ele, né? Eu não deixava só com elas, né? E então, e com o tempo a gente vai pegando, né? Aquele vínculo com eles, né? Com o pessoal do home care. Porque é uma coisa nova também da nossa vida, né? É uma coisa que muda a nossa rotina, né? A nossa privacidade, tudo isso muda de uma hora para outra. Então é meio complicado no início, mas depois você vai se acostumando, né? Quem quiser saber mais sobre essa questão de a gente se adaptar a isso, ao home care, né? A pessoas diferentes na sua casa, 24 horas. Vocês deixem aqui no comentário que em outro vídeo eu gravo para vocês falando mais sobre essa questão.
tá bom? Nesse, eu só queria falar mesmo sobre isso, que era o home care. Vou responder umas perguntinhas aqui que as mães me perguntaram no WhatsApp. Elas perguntaram para mim sobre a sonda de Emanuel, quem fazia a troca. Quem fazia a troca era uma enfermeira, né? Porque tem a técnica de enfermagem e tem a enfermeira. Essa enfermeira também, ela vinha uma vez no mês para saber se estava tudo ok, se os materiais estavam vindo certinho, né? Tanto para as técnicas quanto para Emanuel. Essa sonda retirava a cada 15 dias, então vinha uma enfermeira ou a própria pediatra também, ela poderia tirar e fazia a troca da sonda, né? As técnicas elas poderiam manusear, tipo assim, né? Quando dava banho em Emanuel, às vezes ficava soltando, né? Aquela fixação que colocava nele, a gente poderia tirar para trocar, eu ajudava elas, né? Muitas vezes eu ajudei, né? A gente trocava aquela fixação, mas a técnica não podia tirar a sonda e colocar novamente, então só com a enfermeira ou a pediatra. Então essa foi uma das perguntas. Se vinha alguns materiais, como eu falei agora, né? Muitas mães me perguntaram se esse home care dava direito a fraldas, pomada, essas coisas. Dava sim, né? Que no caso não é o home care só, né? O seu plano de saúde que faz um contrato com a empresa, né? E eles veem toda essa questão. E o plano que disponibiliza essas coisas, né? Não sei se são todos os planos de saúde, mas pelo menos o de Emanuel, graças a Deus, eles foram bem certinhos. Então vinha assim, né? Fralda descartáveis, vinha sabonete líquido, né, para Emanuel, né? Todas as medicações que Emanuel precisasse vinha para Emanuel. Para as técnicas vinham luvas, toucas, máscara, né? Todo o material que elas precisavam com Emanuel. Vinham os equipos, né, para colocar o leitinho, que coloca naquele pedestalzinho, né, que é a mesma coisa de colocar o soro. Então vinha tudo certinho, né? Não vinha perfume, essas coisas de estética, né? Vamos dizer assim. Vinha o sabonete líquido, as fraldas, pomada, alguns cremes para passar no corpinho dele, né? Então vinha tudo isso que eu lembro. Algodão, eu pedi a troca, né? Eu não queria usar o lencinho umedecido, eu pedi algodão, vinha também. Então, muitas coisas que se eu precisasse e eu pedisse, vinha. Outras não. Como eu falei, eles têm uma norma, uma lista lá, que eles veem o que pode vir, o que eles liberam, né, para o paciente. Mas a maioria das coisas foram liberadas para Emanuel, sim, graças a Deus. E, né, em nenhum momento eu tive, assim, complicação, né? Às vezes acontecia algumas coisinhas, mas era resolvido, graças a Deus também. Mas é isso, gente. Então, basicamente, como eu falei pra vocês, o home care é isso, né? Outra pergunta, assim, que elas me fizeram foi se pelo SUS tem home care. Pelo que eu já ouvi falar, tem sim, mas eu não sei, assim, profundamente como funciona, né? Eu não sei. Deve funcionar um pouquinho como um particular, com plano de saúde. Eu acho que deve ser um paciente que necessite sair do hospital ou que ele realmente não precise ficar mais, né? E precise ir para casa e ter os cuidados de em casa, né? Pelo que eu já ouvi falar uma vez, é que o home care do SUS, quem cuida é a própria família mesmo, né? Não tem enfermagem, essas coisas, médico, tal, que vá lá. Pelo que eu ouvi falar, não tenho certeza, tá, gente? Eu falo pelo que eu vivi, né, com o Emanuel. E eu não sei, eu basicamente só sei isso mesmo. Então eu acho que para saber, ou você tem que ir na Secretaria de Saúde ou dar uma pesquisada no Google para saber mais. Mas basicamente é isso mesmo que eu ouvi falar. Mas o de Emanuel foi assim. E tem até umas mães também que tá com filhos, né, com seus bebês internados e estão vendo essa questão também de home care, né, de os médicos liberarem os bebês para vir para casa de home care. Então eu gravei esse vídeo por conta delas também, para tirar essas dúvidas, tá? E para quem também aqui no YouTube estiver assistindo,
né? E que nunca ouviu falar o que é home care. E como eu falei para vocês, se vocês quiserem saber como foi a minha adaptação, né? A questão de pessoas novas na minha casa, eu gravo um vídeo para vocês falando mais sobre isso, certo? Então, voltando, recapitulando, né? Então, home care é isso, né? Você ter aquele cuidado, aquele tratamento que você tinha no hospital, você ter na sua residência, no seu conforto, né? Ter todo aquela equipe, todos os equipamentos, né, que a pessoa usava lá, você ter na sua casa, né, as medicações, né, e todo esse pessoal que eu falei para vocês, as enfermeiras, a pediatra, né, fono e a fisioterapeuta. Para encerrar, outra pergunta também que me fizeram, né, sobre o vídeo anterior, sobre aqueles equipamentos, me perguntaram se ele usava, vocês viram que eu mostrei, porque ele usa ainda, ele usou durante o hospital, usou durante o home care e voltou a usar desde o ano passado, novembro do ano passado. Ele teve uma internação, então ele precisou, os médicos decidiram, acharam melhor que ele voltasse com a fisioterapia respiratória. Então ele ainda faz sim a fisioterapia respiratória com aquele aparelho que eu mostrei para vocês, o BiPAP. E de um tempo para cá ele também começou a ter umas apneias, que em outro vídeo eu vou falar para vocês melhor, tá certo? Sobre o que aconteceu de dezembro para esse ano, tá bom? Então, nisso eu só queria falar mesmo sobre o home care mesmo. E antes que eu finalize o vídeo, eu quero pedir que vocês deixem seu like, tá certo, gente? Que vocês compartilhem o vídeo, que vocês ativem o sininho, porque senão vocês não vão saber, não vão ver as notificações chegarem no celular de vocês sobre os novos vídeos, tá bom? Então, eu peço que vocês ativem lá o sininho e se inscrevam no canal, tá bom? Obrigada a todos vocês mais uma vez. Um beijo. Fiquem com Deus.